Olá, 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 meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O que os músicos fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, sou músico, sou educador, sou baterista e sou investigador, perguntador e desbravador deste maravilhoso mundo que é a música, o que fazemos, para onde vamos, o que comemos, como vivemos. Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa profissão, essa profissão que é tão bonita e por vezes pouco compreendida pela maioria das pessoas, e para ajudar você que é estudante de música, que está lá no conservatório, está nos primeiros anos da faculdade e ainda não tem uma visão clara das coisas que você pode fazer com esse título que você vai pegar. E eu trago aqui colegas, amigos, professores, pesquisadores e pessoas para falar um pouquinho de tudo. E hoje eu estou trazendo mais uma vez o meu estimado professor da graduação, meu querido colega, camarada Lucas Casácio, ele que é doutor em música, é pesquisador e professor da Unila, e hoje ele vai vir falar um pouquinho aqui pra gente sobre como é a atuação dele nas graduações de música. Como você tá, Lucas? Boa noite todas e todos aqui, mais uma vez conversando com o Ulisses, um grande prazer, estava com saudade de conversar com ele, pessoa muito querida que eu encontrava semanalmente lá nas aulas da graduação do Ulisses, então é um grande prazer sempre falar com ele. Não, prazer é meu, Lucas, que é isso, cara. Muito legal mesmo. E as aulas da graduação foram muito loucas, né? Sempre te falei que foi da hora. A gente se divertiu bastante, embora às vezes eu enrolasse um pouco. Eu me Mas diverti, eu não sei os alunos, mas eu me divertia. era divertido, era divertido. E já que a gente, né, teve esse primeiro contato na época da graduação, queria que a gente conversasse aqui um pouquinho sobre como é a prática, né, do professor na graduação. Porque a gente sabe, temos vários locais aí onde a gente pode trabalhar lecionando música, né? E um deles é dentro da faculdade. E às vezes as pessoas têm vontade de falar, meu, como é que eu faço para ser professor de uma faculdade? Como é que eu chego lá? Como é que eu entro lá, né? E aí eu queria vamos começar falando aqui sobre como foi seu caminho, né? Até você se tornar um docente da graduação. Como é que você caminhou até chegar nesse lugar? Quais foram os grandes, os desenrolares da vida aí? Como é que você era planejado ou você chegou ali e de repente você tava lá? Como é que é, mano? Então, é uma coisa interessante. Você falou na abertura aqui, né, visão clara sobre o assunto. E eu estava pensando, enquanto você falava, que talvez depois da nossa conversa aqui eu tenha uma visão um pouco mais clara desse caminho. Que ele não foi muito claro. Assim, eu estou pensando lá desde quando eu comecei a tocar. Bom, eu venho de uma família de músicos, né? Meu pai é músico, então desde muito cedo eu frequento o ambiente com música, né? Toco com ele desde muito novinho e já ele fazia baile, enfim. Eu estava sempre junto, observando. E perto dos 15 anos, eu lembro que eu comecei a tocar para valer com ele. Então, antes disso, eu dava umas canjas ali, alguns momentos do baile, que era divertido. A criança subia no palco e tocava, aquela coisa divertida para quem vê. E fui ficando maior e ele percebeu que eu conseguia fazer um baile inteiro e fui tocando a partir dos 15, 16 anos. E a minha mãe, ela, por outro lado, não é musicista. Ela ela é aposentada da Universidade de Campinas, da Unicamp, sempre trabalhou bem próxima à educação universitária, né? Ela não era professora, ela trabalhava no setor administrativo da universidade. E desde muito tempo. E ela percebendo isso, já que eu estava muito próximo à música e vendo a realidade do, e de certa maneira, a precariedade que algumas vezes envolve a nossa profissão, né? Que quem fez baile já passou por isso, enfim. E a gente vivia isso em casa. Então, ela percebendo a minha disposição para fazer música, ela sugeriu que eu fosse estudar música. Ela dizia que eu tinha que ter formação. Então, não basta a gente fazer alguma coisa, você tem que estudar. E além de estudar música, ela sugeriu também que eu estudasse outras carreiras. Então, acho que com 13 ou 14 anos eu entrei na banda da universidade, lá na banda da Unicamp, a Unibanda,
que é um projeto. Isso é uma coisa interessante das universidades, principalmente as universidades públicas, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Elas têm como filosofia não só formar mão de obra, mas, de certa maneira, integrar aquilo que acontece na universidade àquela comunidade, aquela cidade, aquela região, né? É um desenvolvimento do ser humano ali daquele lugar, não só das pessoas que vão lá pegar o diploma e aprender a profissão. Então, a universidade, principalmente a universidade pública, tem essa visão um pouco mais ampla do processo de educação. Então, as universidades estão sempre fazendo cursos de extensão para a comunidade que não é diretamente ligada à universidade. Então, a Unicamp tinha esse projeto, e acho que tem até hoje, que agora chama Escola Livre de Música. E foi lá que eu comecei a estudar música por orientação da minha mãe. Então, desde novinho, fui estudar os fundamentos de música. Enfim, e paralelo a isso, tocando já na noite. E mais tarde, chegou a hora de... Quando a gente... Na vida da gente, a gente chega no ensino... No final do ensino fundamental, né? Tem que escolher o que fazer, coisa e tal. E eu lembro que tinha os colégios técnicos, e a minha mãe disse, então você está estudando música, é interessante que você tenha outra formação também, porque se a música não der certo, você não vai ficar desamparado, né? Tem que ter um plano B, Aí né? eu falei, tem que ter o plano B. Mas eu não tava afim de plano B, porque moleque novo, você quer o plano A, e o plano A não vai dar errado, né? Você vai com força no A. É tudo ou nada, né? Não tem... Mas aí ela falou, bom, então você faz esse plano B, vai até o fim, resolve esse e deixa ali guardado, né? Você vai ter que estudar de qualquer maneira o ensino, que era o primeiro, o terceiro, colegial, né? E ela disse que poderia optar lá, enfim. Daí eu acabei fazendo, na falta de um plano B, eu fiz o plano B e o C. Então eu entrei no colégio técnico, que é vinculado à Unicamp, o Cotuca, fui estudar mecânica no período noturno, que era o colégio técnico, você fazia o segundo grau junto com o profissionalizante, né, ao mesmo tempo, então tinha que fazer, já que eu tinha que fazer o colégio formal, já optei por fazer esse que profissionalizava, e no período da manhã eu fui estudar no Senai, que era um curso novo, que era aquisição e telecomunicações e aquisição de dados. Lá em 1996, eu entrei e não sabia nem o que queria dizer aquisição de dados, né? E foi interessante, porque hoje a gente está nesse momento que é isso, né? A gente vive esses algoritmos, tudo tão relacionados com isso. Então, eu, de certa maneira, consigo lidar de uma maneira consciente com o que acontece com essas plataformas, redes sociais. Está tudo baseado no que eu estudei lá no curso de telecomunicações, né? Já tinha alguma noção disso. Então, essa foi o panorama assim, da minha formação. Aí eu concluí tudo isso e chegou na época do vestibular, eu falei, agora eu vou pro plano A novamente com força. Minha mãe, tá bom, tudo bem, fizemos o combinado. E olha que minha mãe é muito boazinha. E o combinado envolvia, ao eu terminar o colégio técnico, eu poderia escolher um instrumento que ela ia me dar de presente. Aí eu fui na fábrica da Oderi lá em Campinas, escolhi uma bateria linda, assim, falei, agora concluí com louvor aqui o meu plano B. Então ela também ajudou a me equipar, né, para o mercado de trabalho, então eu consegui um instrumento muito bom, coisa e tal. Então esse foi o contexto. E aí eu entrei no vestibular, eu prestei vestibular para fazer música. Só que eu tinha saído de um colégio técnico, que é bem próximo ao que essa reforma do ensino recente propõe, que são colégios onde você tem matérias que visam formar um profissional, né, em determinada área. Então eu tive muita aula de matemática, física, mecânica, essas coisas que envolvem a prática de um técnico em mecânica. E tive um semestre de literatura portuguesa, em 4 anos tive um semestre de literatura, um semestre de história, um semestre de geografia, nunca tinha ouvido falar em filosofia. Então é uma formação interessante, porém problemática, porque aí eu fui prestar o vestibular, eu não passei nem
nem na porta, né, do exame lá da seleção, porque tinham disciplinas que eu não tinha visto no ensino anterior. E aí fui fazer cursinho, e tive que fazer 2 anos de cursinho, então eu prestei 3 vestibular até entrar na faculdade de música. Então foi esse processo longo, assim, e sempre visando essa faculdade de música popular. Eu não tinha nem prestado outros vestibulares, eu queria estudar na Unicamp mesmo, porque eu já conhecia por minha mãe trabalhar lá, e já tinha visto, e a Unicamp fazia a universidade de portas abertas, então eu entrava nas aulas. A Orquestra Sinfônica de Campinas tem muita ligação com a universidade também. E eles promoviam ensaios abertos, então você podia ir até o ensaio e assistir o ensaio de dentro da orquestra, assim. Então você vai ficando encantado com esse universo, né? Muito novo e tendo acesso a essas coisas todas e todas relacionadas com o setor público, né? Uma orquestra sinfônica pública, universidade pública, dando acesso para pessoas de qualquer lugar, né? Eu morava a 30 quilômetros da universidade, na periferia da cidade. E ia com a minha mãe, que ela tinha que trabalhar, e acabava ficando lá perambulando pela universidade, conhecia os institutos de química. Então, quando eu entrei na universidade, eu já conhecia muito, assim, almoçava no bandejão da faculdade já desde criança. Eu frequento, é curioso, estou parecendo o tio das histórias aqui, mas eu estou voltando aqui nesse processo de tentar ter uma visão clara. Eu frequento a universidade desde bebê, né? Porque a minha mãe trabalhava lá e a universidade tem creche para os funcionários. Então, você poderia deixar o seu filho lá e trabalhar, e era muito bem cuidado. Eu tenho uma relação de afeto muito grande assim com a universidade, principalmente com a Unicamp, né? Então, eu frequentei o berçário, frequentei a pré-escola. Aí um período curto que eu fui para a escola estadual, fiz o ensino todo, depois entrei no colégio técnico e depois o cursinho que eu fiz era ligado ao DCE da Unicamp, também era um cursinho que eles subsidiavam as pessoas para poder estudar. Você não tinha grana, você ia lá e falava, não tenho grana. Eles vêm cá, entra aqui, quanto você consegue pagar? Eu lembro que eu pagava R$ 63 por mês. Que eles fizeram a conta, falaram, tá bom? Falei, tá bom, preciso estudar, vamos embora. Você tava em casa, né, mano? Era sua casa lá. Não tinha por que. Então, eu já conhecia o pedaço, né? O curso natural era você ter ido pra lá mesmo. Não tinha por que você pensar em ir pra outro lugar. Mas depois eu comecei a investigar e o instrumento o principal que eu queria estudar, que eu estudo até hoje, é bateria, em música popular, em percussão popular. E eu não conhecia, né? A USP não tem curso de música popular, é curso de música erudita, percussão erudita, a Unesp também, os cursos mais perto. Então, o que tinha mais ligado ao meu desejo ali de estudar era mesmo dentro da Unicamp. E aí, depois desse percurso todo maluco, eu consegui ingressar lá no curso, no bacharelado de música popular. Em 2001 eu entrei. E aí, bom, aí fiz todo o processo de ensino. Paralelo a isso, eu estudei também no Conservatório de Tatuí. Então, uma coisa que eu consegui ter uma visão um pouco diferente do que é um conservatório e o que é uma universidade, né? Isso eu pensando hoje, mas quando eu estava ali na universidade eu não tinha muito claro isso. Então eu tinha pretensões dentro da universidade como um aluno de conservatório. E acaba gerando alguns conflitos assim de interesse, enfim. Então eu frequentei esses ambientes todos. Depois da graduação, eu passei um tempo, mudei para a cidade de São Paulo, morei em São Paulo durante um bom tempo, nem sei quanto. E nesse processo, hoje a minha esposa, que na época minha namorada, também muito parecido com as dicas da minha mãe, né? As mulheres sabendo das coisas. Ela percebendo que eu estava em São Paulo, tocando para lá e para cá, e viajando, e carrega bumbo lá, e chega no fim do mês, né? Aquele aperto danado para pagar as contas. E aí ela viu, falou, dentro do meio acadêmico, você pode continuar estudando, né? Mestrado, doutorado. E eu falei, mas eu não sei nem o que são essas coisas. Falei, mas procura saber, né? E criar
dar continuidade ao que você estudou na graduação, tudo. Então aí eu voltei para a universidade, ficou uma aluna especial para fazer algumas disciplinas, para entender o que é essa pós-graduação, né? E ali eu comecei a perceber qual que era o objetivo de pós-graduação, né? Que é formar, né, pesquisadores, formar futuros professores, mesmo enquanto performe, né? Você ter uma visão crítica do que você está fazendo, né? Refletir sobre o seu fazer. Então, é um processo intelectual importante, assim. E a partir do contato com a pós-graduação, eu comecei a tomar gosto, assim, e escrevi um projeto de mestrado e prestei a prova lá, tudo. Entrei em 2010 e aí concluí em 2012. Em 2013 entrei também para fazer o doutorado, porque eu já estava envolvido nessas pesquisas, estava gostando assim, de estudar e de pesquisar. E paralelo ao doutorado, surgiu o convite para eu dar aula lá para o Ulisses, na Uni Santana, em São Paulo, que foi o meu primeiro contato, assim, formal, né, enquanto professor universitário. Antes disso, eu já dava aula de instrumento em escolas livres, dei bastante aula no Projeto Guri, no interior de São Paulo, lá em Campinas, em Vinhedo. Então, sempre nesses três caminhos, né, estudando, dando aula e tocando. Basicamente, eram esses os passos. E a partir do ingresso na faculdade, na universidade privada, eu pude, de certa maneira, passar para os alunos, nas disciplinas, parte do que eu estava pesquisando no doutorado. Então, a gente começa a gerar conteúdo, né? Criar, produzir conhecimento. Acho que esse é o grande objetivo assim, da pesquisa, não só em música, em tudo, né? A gente produzir conhecimento organizado, sistematizado e conseguir passar isso com clareza. Acho super importante essas pesquisas todas. Isso acontece em todas as áreas, né? Pelo menos deveria acontecer. Sim, sim. O poder executivo talvez precise voltar lá pro... Enfim, mas Cara. vamos... Isso que você falou sobre gerar conhecimento e sobre você pegar a sua. Ali, no caso, a tua tese de doutorado na época. E de mestrado também. Eu lembro que você trazia o material da sua dissertação de mestrado pra gente estudar. E como a gente conversou na nossa primeira conversa lá, quem quiser ouvir o Lucas também lá na primeira conversa, onde ele fala sobre a tese de doutorado dele, interessante pra caramba, na primeira temporada. Voltem lá pra ouvir ele, que o assunto também é muito legal. E o que eu queria complementar é que a maneira com que você tratou a gente lá na faculdade trouxe bastante ganho pra gente nessa questão de gerar conhecimento e de pesquisa, de investigação. Porque quando eu fui pra lá, eu queria, né, tocar a bateria. Assim, eu lembro que eu cheguei lá, minha ideia era me formar no bacharelado em música pra tentar uma pós-graduação em performance. Só que no meio do processo ali mudei de ideia pra caramba, acabei indo pra outras ideias e tal. E isso trazia bastante. Eu falo pra todo mundo isso, cara, ainda. Sempre que estamos conversando sobre isso, eu falo, pô, na faculdade, o Lucas, que era o professor de batera lá da gente, forçou muito nessa parte. Você sempre trazia a origem, né, do que a gente tava tocando, por que a gente tava tocando, por que a gente tava fazendo aquilo lá. E isso é uma diferença fundamental que tem entre um conservatório e uma faculdade, né? Que é uma coisa que eu queria entrar aqui também. Que quais seriam as diferenças fundamentais, né? Entre ser um docente na graduação e ser um docente num conservatório, né? E eu acredito que essa já seja uma das fundamentais, né? Mas o que muda, cara? O que mudou pra você, né? Foi diferente o conteúdo que você tinha que passar? Preparar uma aula é diferente? O desenvolvimento em sala de aula? Como que você... Como foi a sua primeira experiência? Então eu fui a sua cobaia. Foi uma das. Como que você encarou isso, essa mudança, né? Sim. Para as aulas de instrumento não são tão diferentes de aulas de instrumento em conservatório, enfim. Tem o foco da questão ali é sempre igual, né? A gente tem que tocar bem aquele instrumento, envolve prática, repetição, entender, enfim. Mas
na faculdade, a gente acaba dando outras disciplinas, né? Então, por exemplo, eu dei aula de metodologia de pesquisa. Então, eu tive que estudar muita coisa sobre quais são os métodos que envolve a pesquisa em música, né? Como estruturar um roteiro de pesquisa, como elaborar um projeto de pesquisa, o que você pretende responder ao final da sua pesquisa. São todas questões que passam por essa disciplina de metodologia, né? Ou, por exemplo, da aula de história da música, enfim, histórias em geral. É um conhecimento que, de certa maneira, você tem que buscar em pesquisas, né? Então você vai voltar para parte daquele material produzido ali, mais recentemente em pós-graduações em música, enfim. O conservatório, eu tenho uma experiência de estudar no conservatório e a visão ela é um pouco mais pragmática, assim. O conservatório ele visa primordialmente formar um especialista no instrumento, né? E isso é importante também. É importante a gente ter bons músicos. E tem uma carga gigante de estudos e tempo que envolve para você ser um músico de alto nível. E o foco, então, do conservatório é nesse sentido. Enquanto que a universidade, ela divide esse tempo de preparo, né, com outras disciplinas que envolvem a reflexão, muita leitura de texto, pesquisa. O próprio, pelo menos nas universidades públicas, o tripé, né, das universidades envolve três frentes, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, enquanto professores, né, das universidades públicas, a gente tem que dar conta dessas três especificidades. E enquanto aluno também, né, a gente acaba se envolvendo com extensão, com pesquisa, você pode fazer iniciação científica, direcionar já para o que você pretende fazer na pós-graduação. E o ensino em específico, né, a gente precisa sair de lá proficiente no que é no nosso diploma destina. Então, no meu caso, eu entrei lá para ser músico popular de instrumento bateria. Então, é esperado que o aluno com esse diploma saiba utilizar o instrumento, né? Saiba tocar bem, enfim. Eu acho que essa é a diferença fundamental entre essas duas. E uma coisa interessante é que o nosso país, o sistema de ensino, tem uma série de deficiências, né? E esse sistema, eu imagino que de conservatório, vem de um outro sistema de ensino um pouco mais organizado, talvez, que é o sistema de ensino europeu, por exemplo, onde você tem o conservatório, que é uma fase anterior ao ingresso na universidade. Então você já se forma enquanto músico ali, proficiente no seu instrumento, em questões técnicas, né, relacionadas à harmonia, enfim. E você pode depois fazer o bacharelado, onde você vai usar todo esse arsenal de conhecimento e dialogar com reflexões teóricas, enfim. A minha visão no Brasil, acho que a gente, de certa maneira, pula essa etapa do conservatório e o aluno entra no ensino superior, né, na graduação, procurando esse ensino de mais conservatorial, né, de aprender a tocar o instrumento ali. Tanto é que nas universidades maiores há a prova de proficiência, né, em instrumento. Então você já tem que entrar ali sabendo tocar, sabendo questões teóricas, fundamentos de música. É esperado que você tenha estudado música antes. Em outras universidades, isso não é pré-requisito. A ideia é que as universidades consigam suprir essa demanda de alunos sem esse conhecimento prévio. Então, isso gera um, um descompasso, né, entre a filosofia do ensino superior e a prática, né? Mas eu acho que é um processo que pelo menos no os cursos de música são relativamente novos no Brasil, né, os cursos superiores. Então é um processo que ainda estamos em processo, né, de entender tudo isso. Mas eu acho que a diferença principal é isso, né, sobre o ensino de um conservatório e a faculdade, né,
ou universidade de música. Então a gente percebe, né, nisso que você está dizendo, a gente percebe que quando você ingressa numa graduação para ser um professor, você ser um docente da graduação de música, é, a diferença de conteúdos ali entre um conservatório e a faculdade não vai diferir. Você vai acabar tendo que abordar os mesmos conteúdos, mas obviamente dependendo do aluno, né? Depende de quem você acabou recebendo ali na sala de aula no momento, né? Leva em consideração já os conhecimentos prévios e tudo. E isso para você como professor não muda nada. E a respeito dessa coisa então de dividir dividir performance e estudos teóricos, né? Porque já que a gente está ali dentro da graduação, eu não sei se isso. Bom, a gente sabe que essa era uma das situações que a gente tinha na faculdade que eu cursei, né? Mas e lá na Unila, no caso, você também ainda tem esse mesmo. Ainda acontece isso de aparecer pessoas lá e você ter que musicalizar elas, ter que alfabetizar musicalmente? Sim, a Unila tem um processo seletivo que é a partir do Enem, né? Com a nota do Enem, mais um exame, essa prova prática, que é feita através de vídeos. Os alunos enviam os vídeos tocando 3 peças. Então, com isso, não é possível a gente analisar com tanto rigor o que esses alunos têm de conhecimento de fundamentos em música, né? Mesmo porque o conceito de fundamentos em música é complicado, né? Porque, sei lá, eu fico pensando no baile que eu fazia, tinha muitos músicos excepcionais que não passariam na prova da escolinha do bairro, aqui, por não ter domínio de ferramentas conceituais importantes, mas eles sabiam música através de outros processos, né? E muitas universidades tentam levar isso em consideração, né? De integrar essas pessoas que têm esses conhecimentos e, a partir daquilo, conseguir nivelar de alguma maneira esses conhecimentos, dando suporte teórico, conceitual, fundamental. Então, na Unila, acabam entrando alunos de diversos lugares, e são muitos países. Na Unila tem isso também, que é uma universidade que tem editais abertos para a América Latina toda. Então, vem alunos de muitos países. E é difícil a gente passar um, um nivelador, assim. Então, quando os alunos ingressam na graduação, tem as disciplinas de estruturação musical e fundamentos de música, que pode ser cursada por todos, e quem já tem esse domínio sobre esse conteúdo pode fazer um exame de proficiência e seguir para os próximos semestres, né? Então, esse é os primeiros anos, a gente tenta nivelar esses alunos a partir dessas disciplinas, que, que é interessante. Você tinha perguntado sobre a diferença entre dar aula num conservatório e na universidade, né? Se o conhecimento precisa ser igual. Eu imagino que sim, mas a maneira, né, e as demandas do conservatório e da universidade são diferentes. Então acaba gerando professores diferentes e o processo seletivo envolve escolhas diferentes também, né? Por parte da contratação desse professor. Então, numa universidade, é esperado que os professores saibam lidar com pesquisa, né? Então, são pré-requisitos para você entrar para dar aula num curso, mesmo curso de graduação. O que não é esperado num conservatório. Embora tenham professores que são pesquisadores dentro do conservatório, eu tive professores que fazem pesquisas incríveis, assim, lá no conservatório, sobre música popular e viaja ao Brasil recolhendo material, mas não é o foco da instituição produzir esse tipo de conhecimento. Então, os professores fazem para ter material para eles próprios e para enriquecer as aulas, enfim. Mas não é uma demanda da instituição trabalhar com pesquisa, né? Ou com extensão universitária. Então, isso acaba determinando também, de certa maneira, quais profissionais vão ser escolhidos para aqueles cargos, né? No caso de um processo seletivo em música. Por isso que, em grande parte das universidades, é esperado o mínimo assim que o pretendente à vaga tenha mestrado, e algumas o mínimo que tenha doutorado.
Então esses são os pré-requisitos. Diferente do conservatório, que com a graduação você já consegue dar aula no conservatório, né? Trabalhar em conservatório. Acho que essa é uma das E diferenças. tem alguma diferença, assim, essencialmente entre os alunos, entre o trato com os alunos? Eu imagino que, claro, no conservatório a gente imagina que tem alunos mais novos, mas não é muito bem assim, depende do conservatório, né? E na faculdade temos alunos mais adultos e tal. Tem uma diferença como você. Quando você entrou na faculdade falou, pô, meu, tem uma pá de marmanjo aqui. Eu tenho que agir de tal maneira, ou isso mudou pra você como professor? Ou é a mesma coisa? Que você sentiu? Eu lembro que quando eu fui dar aula quando eu entrei na faculdade em São Paulo, a primeira que eu trabalhei, eu estava conversando com o coordenador na época, e aí ele estava me explicando do funcionamento do curso, e ele perguntou, que eu era novo, assim, né, e aparentava ser novo, assim, ele olhou e falou, você já deu aula? Ele estava meio inseguro, né? Falei, já, deu aula, não sei o que. Ele falou, porque tem umas pessoas, aqui tem de várias, a faixa etária é diversa, né? Então, desde pessoas que acabaram de sair do ensino médio, né? Até pessoas aposentadas que estão voltando para estudar, enfim. E eu falei, não, tá tudo tranquilo. Eu dou aula lá no Projeto Guri, é tranquilo, as crianças, né? Consigo lidar com eles, vou conseguir dar aula para qualquer um. Aí ele falou: não, você não tem noção do que é uma pessoa mais velha para dar aula. É completamente diferente de uma criança, né? Que ele tá ali, é uma esponja, né? A criança tá pegando tudo que a gente fala, né? Enquanto que pessoas trabalham durante o dia, vão para a universidade, é outra dinâmica, né? Então a questão da faixa etária, quando eu passei a dar aula na universidade, não tem um padrão, né? Você percebe isso enquanto aluno também, que você encontra pessoas super novas que estão ali fazendo a primeira graduação e pessoas que já têm outras graduações, já trabalharam com outras coisas e estão voltando, né? Para estudar música, que era um sonho. E as pessoas com mais idade, pensando, não tinham universidades privadas nem públicas, né, para poder fazer um curso de música. É muito recente de música popular. O curso, acho que o primeiro curso de música popular vai completar agora, completou 30 anos, 30 e tantos anos. Então é uma coisa bem Que é o recente. E curso da essas Unicamp, né? universidades, isso da Unicamp, acho que foi o primeiro curso de música popular no Brasil. Na América Latina, inclusive. E as universidades privadas são recentes também, né? Um fenômeno super novo. Então é natural que as pessoas que mais idade tinham alguma pretensão de estudar música, vem ali uma oportunidade, né, de voltar a fazer aquilo. Então a faixa etária é bem diversa. Mesmo nas universidades federais, enquanto eu era aluno, tinha já pessoas mais velhas que já tinham feito graduações em outras coisas, estavam voltando para a universidade. Eu entrei não muito novo, né, porque eu fiz 3 anos de cursinho, já tinha uns 20 e tantos anos, e tinha alunos que tinham acabado de se formar, estavam com 17 anos, assim. E é bem diferente, assim, quando a gente é novo, uma pessoa de 17, outra de 21, sabe? Já é um descompasso, assim, né? E aí tem o outro lá de 40 e tantos. Então isso é enriquecedor, na verdade, que você acaba conhecendo. E uma coisa interessante na Unicamp também é que vai gente do Brasil inteiro, né? Então tenho amigos até hoje de lugares de todos os estados do Brasil. A gente acaba conhecendo o Brasil através da universidade. Uma coisa bem legal. E já pensando então nessa grande diversidade de alunos que você tem ali, dá para elencar aí alguma dificuldade que você encontrou assim que você entrou nessa sala de aula, como o coordenador te alertou, falou, olha, cara, ensinar adulto não é bem assim. Os adultos têm, como se diz, opiniões fortes. Os adultos têm determinações, eles já têm realidades muito bem concluídas, assim, ó, fundamentadas, né? Se, assim, qual que seria. Você teve dificuldade ou teve facilidade, assim? O que dá pra gente falar sobre essa experiência aí como professor na graduação? Eu é natural para mim, pelo menos, ter dificuldade quando eu fazia uma coisa pela primeira vez, né? Então, quando eu entrei ali, eram salas com muitos alunos, né? Uma sala grande com 40 pessoas. Então, era uma novidade, assim. Eu dava aula para 20.
10, uma, né? E aí você entra ali com aquele punhado de marmanjo, né? À noite, já cansado, te olhando assim, fala, o que esse cara quer comigo agora, né? Então, mas isso é só a primeira impressão, assim, que a gente fica... Aí eu tento respirar fundo, né? E não me abalar, assim, com essa primeira impressão. E a dificuldade está na verdade, como passar essas informações para uma classe grande dessa, né, com diversidade gigante de pessoas. Então eu acabo estudando muito quando eu dou aula. E estudo até hoje, desde que comecei a dar aula, eu estudo mais do que quando eu era aluno. Isso é curioso. Porque quando é aluno, você pode estudar na medida ali, né, para você passar do semestre, tirou a nota, próximo semestre e vai naquela toada tranquila. Quando você é professor, a responsabilidade é muito maior, né? Então eu estudo muito, e quando é disciplina nova que eu não dei, estudo mais ainda. Então as dificuldades estão nisso, né? De estudar e organizar material. E tem alguns alunos que as dificuldades são, né, os alunos com posições fortes, em geral eles questionam isso, né? De você passar uma coisa, mas eu não tenho tempo. Então essa demanda de tempo, a gente só percebe o quanto dá de trabalho também para o professor que está fazendo aquilo, quando a gente está no lugar do professor, né? Porque eu também imaginava, meu professor vem aqui dar aula e passa esse monte de lição e vai embora, né? Imagina, a gente tem muito trabalho para preparar aquilo, para corrigir aquilo, o quanto foi de tempo para estudar, entender sobre aquilo, né? Então, eu tento, de uma maneira tranquila, assim, colocar isso aberto, né, com os alunos. Quando chega se aparece alguma sensação de conflito, eu já tento colocar as coisas claras. Falo, estamos no mesmo time aqui. Eu também estou estudando tanto quanto você, ou talvez mais, porque eu preciso conseguir te explicar isso daqui, e depois eu vou precisar corrigir os trabalhos, enfim. É muito estudo. Sim, tem que estudar bastante, cara. Eu dou aula para o ensino fundamental 1 e cada aula que eu dou para as crianças ali, eu fico um bom tempo aqui lendo e tentando entender quais são os. Né, entender melhor e para poder passar melhor o conteúdo, né? Para aquela criançada lá. E felizmente ali no Fundamental 1 que eu trabalho, tem espaço para falar a respeito da história das coisas, né? Então eu acho legal porque eu gosto bastante disso. Então eu sempre estou lendo bem a mais do que o conteúdo, porque tem uma apostila na escola, né? Então tem que seguir aquele conteúdo da apostila e eu posso complementar. Então eu sempre complemento com mais coisas. Mas isso é uma coisa interessante que você levantou aí, cara. Que você falou, eu vou dar uma disciplina que eu nunca dei antes, eu tenho que estudar pra caramba. A gente tem a ideia de que o nosso professor na universidade, o cara manja tudo. Se ele entrou na sala ali para me falar naquela disciplina, ele entrou lá. Bom, gente, hoje nós vamos. Essa é a disciplina de xalalá. A gente vai aprender xalalá. Você pensa, o cara deve ser pós-graduado, especializado, diplomado em xalalá. Senão ele não ia estar aqui. E não é bem isso, né? A realidade não é essa, né? Você é colocado lá, às vezes, para dar disciplinas que você tem que se desenvolver pra caramba pra poder passar, não é isso? Uma coisa interessante quando a gente passa por longos processos de estudos, a gente aprende. O grande segredo é a gente conseguir entender como aprender, né? Então a gente tem que estar sempre aberto a aprender. É impossível, né, a gente dominar todos os conteúdos. Tem algumas disciplinas que eu dou que são mais tranquilas, que já faz muito tempo que eu falo sobre aquilo, então é mais relaxado, assim. Mas tem coisas que a gente tem que estar o tempo todo aprendendo. E uma das coisas que esse sistema todo de pós-graduação tudo faz com a gente é mostrar os caminhos de como entender os processos, como sistematizar essas informações, como organizar, né? O que é essencial de cada informação. Conseguir compreender um texto científico nem sempre é fácil, né? Você passa um artigo para um aluno ler, você vai ter que fazer muitas vezes a leitura junto, né? Porque são textos de difícil compreensão. Eu lembro quando eu entrei na graduação, tinha uma disciplina chamava Música Popular Industrializada. E acho que eu sempre falo sobre isso, que foi um impacto, assim. O professor pôs um texto do Theodor Adorno e mandou a gente ler, no primeiro semestre de música. Eu li aquele texto em casa, cheguei na aula,
não tinha absorvido nada, porque não fazia, não tinha aquele repertório ali que ele estava tratando, não reverberava em mim. Não tinha uma Então reflexão, o né? professor, e o professor sabia disso. Então ele fez uma leitura com a gente e mostrou os caminhos, o que estava querendo dizer, cada termo, as coisas de filosofia, né, de você conceituar o que você está falando. Você conceitua um termo e depois você fala sobre aquilo. Então são caminhos que você aprende para entender os materiais que a gente está tratando. Né? Então esse professor foi essencial, porque ali eu entendi, falei, ele está mostrando para a gente aqui como que a gente lida com esses textos, né? Então, e ele também, à medida que ele vai lendo, ele vai refazendo as conexões dele, porque os textos são dinâmicos, né? Você consegue relacionar com acontecimentos contemporâneos. Então, são processos interessantes. Então, isso de esperar que o professor saiba tudo de tudo, eu acho que eu tenho alguns professores que eu acho que eles sabem tudo de tudo, mas com certeza eles não sabem tudo, né? Mas a quantidade de informação que eles guardaram ao longo desse processo é gigantesca, né? A gente fica espantado. Esses dias assisti uma palestra de um professor da USP e eu fiquei impressionado com a quantidade de informação acumulada ali e de articulação entre as coisas. E ele está sempre estudando e revendo e reorganizando o material. Então é uma dinâmica louca, assim, que não para. Então esse é quase um mito, né, de achar que o professor é o detentor absoluto do conhecimento. Não é isso, né? A ideia do professor ali ele está numa outra posição, sim, ele conhece aquilo com mais profundidade, mas não, acho que não há isso, né? E essas linhas mais progressistas de ensino lidam com isso, né? Essas metodologias de trabalho, de projeto, né? De você relacionar a estrutura da escola com projetos, não ter mais as disciplinas, né? Elas lidam com isso. O professor ele está ali como um mediador das informações, né? Eu, de certa maneira, sempre tentei passar por isso, porque eu não tenho muito tempo de docência, então a minha quantidade de assunto acumulado ainda não é gigantesca ao ponto de entrar numa sala de aula e falar, agora eu vou falar sobre... Não é esse. Então eu estou muito mais preocupado em articular as coisas, entender e lidar dessa maneira. E mesmo nas disciplinas que eu já sei, né, que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Eu dou aula de rítmica já há um bom tempo. Mas à medida que eu conheço músicas do mundo, eu percebo outras relações que envolvem a rítmica, envolve outras coisas. E a gente vai refazendo a, as conexões, olhando por outros ângulos, né, as questões, mesmo as questões de história da música do Brasil, quando você conhece ela por outro foco, assim, você percebe outras relações. Então, eu acho que essa postura de o senhor absoluto do conhecimento, acho que eu não tenho muita simpatia com isso, e acho que eu não serei muito esse professor. Tipo o mestre dos magos, né? O guru de Mas tudo. quando eu vejo eu fico impressionado. Falo, caramba, podia fazer igual esse cara aí, mas não. Sempre tem, cara, não, mas sempre tem. Né? Sempre tem alguém, né, cara? Sempre tem algum professor que não sei. O cara fala tanto sobre aquilo que nunca sai dele aquele assunto, né? E dá pra dizer então que você. Bom, você já disse, né, que você tem que estudar muito. Dá pra dizer que o que melhorou em você, o que melhorou no seu desenvolvimento como educador quando você começou a trabalhar na graduação foi essa capacidade de poder sintetizar de forma mais rápida os conhecimentos e poder ter, como se diz, o estalo de, olha, guiar melhor as pessoas por aqui. Porque legal, assim como você disse no começo, o professor, ele não vai saber tudo, mas ele domina técnicas de pesquisa que facilitam que ele seja um facilitador, né? Facilita ele a introduzir aqueles assuntos com os alunos e tudo mais. Porque também a gente sabe que numa graduação, cara, você tem que ir atrás de muita coisa também, né? A graduação, quando você é professor da graduação, você passa por cima de tudo muito rápido, né? Não é igual no conservatório que a gente pode ficar anos lá, 10 anos estudando bateria e até a gente poder chegar na graduação depois, se fosse, né, como a gente pensa que deveria ser o processo.
Então, nesse momento que você está ali como professor de graduação e percebe que você tem que passar muito rápido por cima de tudo, é sempre uma pincelada em tudo, porque é uma universidade, já que chama universidade, a gente fala do universo ali, e não dá pra ver o universo inteiro em 4 anos, né? Ou 3 anos, né? Você sente uma certa ansiedade, um certo desespero por falar, poxa, meu, queria poder falar mais disso, mas não dá. Acontece isso? Às vezes acontece, mas eu fico lembrando do meu processo de estudo também, que alguns professores falavam que vão ter muitos materiais, né? A gente vai passar, os professores acabam passando muita coisa e você consegue, ao longo depois da graduação, ir estudando essas coisas e vão decantando, né? Então, eu acho que a universidade é um momento, sim, da gente, do aluno se entrar em contato com a maior quantidade possível de coisas, né? Para ter uma noção ampla, né, do que acontece entre pesquisa e música também. A gente tem que ouvir muita música e é impossível a gente se especializar em todas, né? Ah, quero saber tudo sobre música da Índia, do Brasil e da Europa. Você fala, não vai dar. Nem em 5 vidas, né? Mas é importante a gente entender de uma maneira, mesmo que superficial, o que acontece nesses lugares para saber para onde caminhar também, né? Você pode depois escolher e direcionar e focalizar em determinados assuntos. Mas se você perguntou se eu fico ansioso por mim mesmo às vezes, do meu processo de coisas que eu quero ler, né? Você começa, preciso ler esse livro, esse outro livro, eu tô com uma pilha aqui em casa que lidando com ansiedade, que é muito material, e são materiais importantes, de coisas diversas, desde questões políticas, né, enfim. Então essa ansiedade eu tenho, mas eu tento não passar isso para frente e tento dosar isso. E muitos alunos falam sobre isso também. Ah, professor, mas está passando... Calma, faz uma coisa de cada vez e vai fazendo, isso vai te ajudar em determinado momento. Mas é importante. E com música, se você for tocar um instrumento, né? Em música, o seu programa é bem interessante, né? O que o músico faz? Pode fazer muitas coisas, né? A gente já viu aqui que você pode trabalhar com músicas em diversas áreas. E a gente pode também ser instrumentista, né? Se a gente for instrumentista, você precisa, de certa maneira, tomar contato durante algum tempo com o material, né? Ficar um pouco sobre aquilo. Então, você tem essa visão superficial, mas depois você focaliza e gasta algum tempo naquilo tudo. Então, eu tento, de alguma maneira, ajudar. Eu estava falando sobre isso porque tem o repertório, né? A gente tem que conhecer muita música, né? Se você vai tocar na noite, por exemplo. Se você não tem repertório, como é que faz, né? Ou se é que agora ninguém toca mais na noite, né, por enquanto. Mas quando voltar à vida, e enquanto eu me formei, você tinha que conhecer repertórios, tinha que conhecer as principais coisas que tocavam no baile ou no clube de jazz, enfim. Se você for tocar na roda de samba, qual é o repertório? E esse repertório muitas vezes você adquire às vezes não dá tempo, não tem tempo suficiente para aprofundar em todos os repertórios. Né? Você acaba escolhendo uma outra coisa para estudar aquilo. Mas eu acho importante conhecer o máximo que for possível. Né? E controlar a ansiedade. Eu tenho bastante ansiedade. Você é um cara organizado nos estudos, né, cara? Eu lembro quando a gente tava na graduação que você começou o doutorado, e já um dos primeiros impactos que a gente teve com você nas aulas é que, pô, era tudo muito organizado, né? Você tinha tudo muito sistematizado pra gente poder entender os assuntos que a gente ia desenvolver. E eu falei pra você, cara, mas pra você tá de boa fazer o doutorado, né? Porque, cara, você é organizado pra caramba, aí você falou, então, esse é o problema. Eu descobri que não dá tempo. Que 4 anos é pouco. Eu sempre lembro disso. Você falou, 4 anos não dá, vou ter que, fazer uma coisa impossível aqui para terminar os estudos. E isso me traz um pensamento a respeito de algo que você falou que tem 3 pilares na educação, né? Pro educador da graduação, né? Você falou que é a pesquisa. Tem mais 2, cara. Esqueci, você falou os 3 pilares aí.
É ensino e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. E assim, onde é que fica o tocar, né? O professor da graduação. Muitas vezes, dentro desses três negócios, você se perde, cara. Você tem uma pilha de livro para ler, você tem que produzir artigo, porque uma das contrapartidas, vamos dizer assim, né, de ser o professor ali da instituição, da universidade, é produzir mais conhecimento, mais pesquisas, e aí a gente acaba perdendo, às vezes, o foco no instrumento, cara. Você toca menos o teu instrumento. Você se torna um professor de graduação, um teórico da música, e o teu instrumento vai ficando para trás. Como que você lidou com isso? Como é que você ajuda os alunos a lidar com isso? Em algum momento entra esse assunto de, pô, eu lembro, porque eu lembro que na graduação eu toquei pouco, velho. Assim, no começo eu falei, né, que pô, só te enrolava, mas é porque a gente tinha uma porrada de coisa pra fazer e tocava de menos. Como é que você, como professor ali, vê isso? Como é que você pode ajudar os alunos nisso? E como que você também se vê nisso, tendo que produzir um monte de coisa que não tem nada a ver com tocar, estudar e ser cada vez melhor no instrumento? Isso é um dilema, é um dilema. Muita gente fala sobre isso, que é bem difícil, porque é tempo, né? Se a gente tem um tempo finito, né? O dia tem aquela quantidade de horas e a gente precisa dividir pelas tarefas para ser cumpridas. Enquanto instrumentista, quando a gente está em processo de formação, é importante ter muito tempo, né, no instrumento ali. Então, o ensino do conservatório, ele visa isso, né, você em contato com aquele instrumento 8 horas, 10 horas por dia, ao longo de um período grande. Então, quando você faz isso nesse sistema de conservatório e chega até a universidade, você já resolveu muitas coisas que demandam esse tempo e pode focalizar em outras. Quando isso não acontece, é preciso aí dosar essas demandas. E eu não tenho a receita, não tenho a resposta, eu tenho alguns exemplos eu tenho colegas que abriram mão dessa proficiência instrumental em detrimento a pesquisas, leituras, e estão produzindo pesquisas excepcionais, assim. Mas abriram mão dessa atividade performática, né, artística. E tem outros casos que o extremo oposto, né, de colegas que não estão relacionados, ou a pesquisa não passa por essa produção formal em forma de texto, né? Que isso é outra coisa, né? Qual que é o produto, né, de uma pesquisa? O produto formal dos meios acadêmicos é uma publicação, né? Você transformar toda a sua pesquisa, sistematizar em um pensamento organizado em uma publicação escrita, né, em forma de artigo, ou capítulos de livros. Essas são as publicações formais. Mas eu acredito que é possível também ter pesquisas que resultem produção artística, né? Então, eu tive a grande felicidade, durante o meu doutorado, conseguir fazer essas duas coisas. Então, eu estava pesquisando um concerto, até então inédito, e através do contato de um dos professores da universidade com a orquestra de Campinas, a gente conseguiu gravar esse concerto. Então, esse gerou um produto artístico, né, que é um CD inédito de uma obra importante, de um compositor importante que estava ali esquecida. E junto com isso vem a análise musical feita por outro colega, o Eduardo Lobo, que participou e questões relacionadas à musicologia, enfim, de contextualizar aquele concerto com o ambiente que ele foi composto. E o produto disso foi esse disco produzido pela Orquestra Sinfônica de Campinas. Paralelo a isso, eu produzi o meu doutorado, que gerou a minha tese. O Eduardo também fez o doutorado dele, que é a tese dele. Isso só foi possível porque a gente tem esse viés de músico músico prático, né? Essa coisa da performance, né? Com essa bagagem essa bagagem vinda desse processo de pesquisa do mestrado e doutorado. Eu também escrevi 2 artigos junto com isso, então tentando equilibrar. Eu costumo dizer que eu consigo
pesquisar coisas que partem de problemas de prática, assim. Eu tento tocar alguma coisa, ou algum repertório, enfim, alguma coisa que me chama atenção a partir da prática, e aquilo leva a pesquisar outras coisas. Então eu vou atrás de informações históricas, e aí você vai percorrendo e descobrindo coisas. Nem tudo gera publicação escrita, né? Nem tudo eu consigo sistematizar, mas a grande parte do que eu pesquiso transparece nessas produções artísticas, né? Então eu tendo a ter mais esse viés artístico de produção enquanto músico prático, né? Mas voltando à sua questão, eu não tenho a resposta. É uma questão pessoal, assim, de demanda pessoal mesmo, né? O que te completa naquilo ali. Então, o ambiente acadêmico, ele é vasto, assim, e tem os medidores, né, de produção. Então, o padrão é a medida dessa produção, da produção docente, é a partir de material publicado escrito, né? Esse é o grande foco. E é importante que tenha isso. Mas eu vejo que é importante também que a universidade produza som, né? Música, concerto, disco, enfim. E tem uma outra questão interessante, né? Que eu fico pensando aqui, que o que me chamou a atenção para ir até a universidade estudar música eram as pessoas que estavam fazendo música e estavam na universidade também, dando aula. Então, quando eu entrei lá para fazer aula, eu lembro que eu assisti, ainda antes de entrar, assisti uma aula de prática de conjunto, que era o professor Jorge Oscar, que tocava. Na época ele tinha acabado de gravar o disco acústico da Gal Costa, então ele estava na capa do disco. Aí eu fui na sala e vi o Jorge Oscar lá dando aula. Eu falei, pô, preciso estar aqui nesse lugar com essas pessoas, né? E tava o Ulisses Rocha, o Rogério Bocato, que agora está em Nova York, esses músicos estavam ali dando aula. Isso me chamou a atenção para eu ir até a universidade, queria estudar ali com eles. Então, é importante que tenha a pesquisa, mas eu acho que é importante também que tenham pessoas de referência enquanto músicos, né? Se a formação visa formar músicos, eu acho que tem que ter pessoas lá dentro que estão fazendo música. Então eu tento entrar nesse equilíbrio dessa balança entre estudar para a prática, né, o estudo do instrumento, e o estudo, a pesquisa propriamente dita, né, de leituras, enfim. E aí é tempo, né? A gente tem que acordar cada vez mais cedo e dormir cada vez mais tarde. E eu acho que eu tô ficando mais velho, tô ficando com menos vontade de dormir. Isso é bom. Eu tô indo dormir, sei lá, 1 da manhã e acordo cedo. E comecei a estudar nesse período da manhã, que eu tenho acordado, a cabeça tá novinha, então eu tenho acordado bem cedo para conseguir. E eu consegui encaixar nessa rotina agora, eu tô estudando piano, então tá divertido. Toda 1 hora por dia eu consigo estudar piano. E ajuda a compor, ajuda a tocar percussão de uma maneira diferente também, enfim. Mas é isso, é medir o tempo ali que você tem, quais são as demandas, o que você... Objetivo, né? Qual é o objetivo? E tentar se organizar naquilo. Cara, Mas não tenho nenhuma receita, não. cara, mas o melhor de tudo isso é que tudo isso aí que você tá falando, que você tá desenvolvendo, que você tá praticando, e tudo isso reflete na sua aula com os alunos, né? Isso é bom para os alunos. Porque se o seu professor é um cara que tá sempre ali em movimento, né? Pesquisando, lendo, desenvolvendo, estudando, tocando, tentando descobrir coisas diferentes, fazendo experiências. Você tá sempre postando experiências ali nas redes sociais, bem legal de você tocando ritmos. O joropo, por exemplo, né? Ultimamente é o ó do Borogodó aí, é o som do momento, né, pra vocês lá. Vocês estão fazendo... A gente pode até falar sobre isso, né, os encontros virtuais que vocês estão tendo, né, da Unila. Acompanhei um deles, foi legal pra caramba, onde vocês estavam falando com uma colega de vocês, né, que fala sobre esse ritmo venezuelano e tudo. E uma coisa que eu percebo que na Unila, eu vejo que vocês falam da música da América do Sul ali, América Latina no geral, né? Para os professores isso deve ser muito enriquecedor, porque no eixo aqui sudeste a gente só fala de samba, geralmente,
e quase não toca os ritmos nordestinos, quase não toca coisas do norte. E a gente fica meio perdido nisso, né? A gente acaba tocando só um tipo de música. É, então, para você que tá lá como docente, às vezes rola uma ansiedade por querer dominar rapidamente alguns assuntos, então, para você poder desenvolver isso com os alunos, ou como que é pessoalmente isso para você, assim, de encarar coisas que você, pô, meu, eu nunca toquei esses negócios na vida. E eu preciso gerar aqui uma prática para que eu possa também ajudar os alunos nisso, né? Então, o professor tem um trabalho desgraçado, né, meu? um trabalho É um trabalho é um trabalho extenuante, grande. cansativo, né? Então o professor de graduação é um cara que ele tem que estar sempre muito esperto na maneira como vai passar, né? Isso que eu entendo de tudo que a gente está conversando aqui. É um cara que está sempre pesquisando, é um cara que tem que pensar muito bem no que vai dizer e como que vai elencar os assuntos e também sistematizar os conhecimentos, né? Então, é diferente, é bem diferente. Claro que eu dando aula no ensino fundamental, eu também tenho que sistematizar os conhecimentos ali para os alunos, mas é de outra maneira, né? A gente não tá ali na escola básica, a gente tá muito mais pensando na prática ali, elementar da música mesmo, das sensações, de descoberta, de ouvir timbres, né? De emitir sons e tudo mais. E já na faculdade parece que a gente entra num esquema em que a gente vai pensar na máquina da coisa mesmo. É, por vezes, mano, não sei se parece. Por vezes parece que isso pode afastar as pessoas, né? Assim como. Às vezes eu percebo isso, mas você pode ter uma visão bem diferente. Porque, que nem como você falou, na noite, quando você fazia o baile, tinha músicos excepcionais, mas que eles não tinham estudo formal em música. Então eles já, por exemplo, não passariam num vestibular em música, o que é muito. O que não é bom, é o que não é positivo, né? Pro mundo da música, né? Que essas pessoas trariam conhecimentos muito bons para dentro da universidade. Então, como que você veria esse aspecto aí do professor de música na graduação, assim? Ele tem que tratar sempre como que você trabalha isso de falar, pô, meu, a gente precisa ter mais pessoas aqui com mais conhecimentos populares, porque quando a gente sistematiza os conhecimentos ou teoriza os conhecimentos, a gente só teorizou eles porque a gente estudou eles na prática antes, né? Eu não sei se eu tô conseguindo elaborar bem aqui a pergunta que eu quero fazer, mas de que maneira você... Sim, ó, você tocou em alguns pontos aqui, ó, que eu acho que eu posso falar algumas coisas. A primeira delas, você estava falando sobre a Unila, dessas lives que a gente fez, né? E você tinha falado sobre isso antes, que era a gente costuma falar que a universidade pública tem três pilares, né? Três funções enquanto instituição pública. Que uma é promover o ensino, né? Para quem entra para estudar, a pessoa tem que ter acesso a um ensino de qualidade. O outro é a extensão universitária e a pesquisa. Essa extensão universitária, às vezes não é muito claro o que acontece com esses processos de extensão. É uma coisa muito importante na universidade que eu também só fui ter um pouco mais de consciência há pouco tempo, né? Que a extensão, eu falei no comecinho, né, que eu me formei em conhecimento fundamental de música, né, na banda sinfônica da Unicamp, né, que era um projeto que abria as portas da universidade para quem não é da universidade, enfim, para a população em geral. Essa é a função dos projetos de extensão, né? Promover parte do que a universidade produz, então conhecimento, cultura, informação, tudo que passa dentro da universidade para toda a comunidade, né? Para quem não é da universidade. E aqui na Unila a gente tem feito muitas ações nesse sentido, né? De tentar suprir um pouco a falta de investimento em alguns setores, né? Por exemplo, educação musical. É muito raro você encontrar uma cidade que tenha uma escola pública de música, né? Ou um conservatório. Tem alguns projetos, em São Paulo tem o Projeto Guri, em algumas outras cidades tem as bandas das cidades, às vezes promovem esse ensino formal, né? Mas as cidades que não têm essas culturas ficam carentes desse tipo de educação.
E aqui a gente tem tentado há algum tempo fazer projetos que nós, enquanto professores e alunos, damos aulas para pessoas que não são universitários. Então tem curso de canto para coral da Unila, curso de violão, orquestra de violão. Há pouco tempo, enquanto a gente não estava confinado, tinha os cursos de percussão, que era aberto para a população em geral. E então essa é uma das atividades que a gente tenta fazer aqui. E isso é possível fazer a partir. Então os processos são ligados, né? Então a gente consegue fazer esses processos de extensão a partir do momento que a gente produz algum conhecimento. Então, para eu dar aula de percussão sobre ritmos da América Latina, por exemplo, tem que ter alguma sistematização sobre isso, né? De onde vêm os ritmos, quais são os ritmos, tem que ter algum recorte, algum estudo profundo sobre isso. Então, enquanto as nossas pesquisas, a gente pode fazer isso. Primeiro, fazer um levantamento do que tem de material publicado, por exemplo. Não tem nada publicado sobre o joropo. Então a gente precisa organizar alguma coisa aqui e publicar. Enfim, quando não tem, a gente pesquisa para tentar produzir alguma coisa. E se tem, a gente já consegue selecionar algum material e conseguir fazer um levantamento sobre isso, que é um material que a gente pode usar em aulas, tanto da graduação como para fora da universidade, né? Essas aulas de extensão. Então, o que a gente tem feito nessas lives é um pouco isso. Essas lives que a gente fez sobre músicas da Venezuela era uma disciplina que eu tinha proposto de fazer dentro do curso de música. Ia ser uma disciplina prática. A Maria Bethânia, ela foi aluna aqui da Unila de mestrado. É um mestrado interdisciplinar. Então ela estudou, levantou muito material. Falei, a gente tem que pôr isso, trazer para as pessoas tocarem esse material. Né? É importante descobrir como é que toca isso, né? E ler a bibliografia, tudo, mas também tocar. Então a ideia dessa disciplina a gente ia se encontrar e era ser uma prática de conjunto que ela ia orientar a turma ali, como é que toca quatro, como é que toca a maraca, o que faz o contrabaixo. E isso é possível a partir de pesquisas. Ela só conseguiu elaborar e sistematizar tudo isso que ela passou para a gente por conta das pesquisas. Então as coisas são interligadas, né? A maneira como a estrutura da universidade propõe isso, né? Que essas três demandas sejam interligadas. E a outra coisa que você falou... eu lembrei aqui, você perguntou se eu fico ansioso em ter que tocar, né? Como é que eu tenho que aprender todos os ritmos e coisa e Isso, tal. isso. Eu lembrei aqui, então, essa sistematização que a gente faz a partir de um objeto de estudo, né? Você pode escolher qual é o objeto. Então, no caso dessas lives que a gente fez, foi a música da Venezuela e eu fiquei aqui envolvido, ouvindo, estudando. Eu já fiz isso com outros objetos. Por exemplo, a música do Brasil, né? Música brasileira, queria tocar samba. Você vai, pesquisa e descobre e toca e, enfim, se envolve naquilo, vai ler sobre o assunto. Então, quando eu entrei aqui na Unila, né? Você também tinha dito que no eixo Rio-São Paulo a gente presta muita atenção para música brasileira enquanto samba e alguma outra manifestação ali. Mas se a gente sai um pouco, e foi interessante sair de São Paulo e vir para o sul do Brasil, que tem muita música que não está nesse eixo aí, né? A gente acha que não tem, mas tem muita coisa, né? Todo lugar tem música, todo lugar tem cultura, todo lugar tem muita coisa acontecendo. Basta a gente se desligar dessas amarras, né, de estéticas e, enfim, todas essas, e se permitir, né, ter contato com essas manifestações. Então eu tenho, além da Unila aqui, que tem música, o foco é a música da América Latina, tem colegas nas universidades do Nordeste estudando músicas da Paraíba, o Maranhão. Tem os autores que eu adoro, que os livros dele, que é o Climério, ele fez 4 volumes dos Batuque Books. São materiais produzidos a partir de conhecimento científico que saiu da pós-graduação de música, né? Da Universidade do Recife. Ele produziu 4 volumes.
São livros que ele transcreve as coisas dos batuques lá, o do maracatu, do caboclinho, o forró e o frevo. São incríveis, assim, material de primeira. O livro é bonito, tem o DVD com as pessoas tocando, bom som. Enfim, essa organização e a qualidade disso passa pela universidade, passa por esse processo, esse processo de pesquisa. O contato do Climério, os DVDs que tem aqui, alguns ele canta, ele toca, ele sabe do que ele está falando e escreve bem. Então ele é super importante esse tipo de material. Então, essas ferramentas que a gente aprende no decorrer do ensino universitário, né, enquanto aluno, depois pesquisador e professor, são ferramentas que a gente pode usar para diversos objetos de estudo. Né? Então, quando eu estou tocando agora aqui as coisas da Venezuela, eu consigo ter um pensamento organizado de como aprender aquilo, de ouvir, né, as pessoas que estão falando sobre aquilo, não ter uma visão elitista, né, de eu sou o professor aqui, doutor, e as pessoas lá embaixo estão fazendo a música, deixa eu olhar. Não existe isso, né? Você só vai conseguir fazer quando você chega de igual, né? Você tem que entrar ali naquela manifestação, entender e tocar e ler, enfim, em todas elas. Então eu tento lidar dessa maneira, de usar esse arcabouço teórico todo, conceitual que a gente aprende e conseguir tirar proveito dessas músicas que eu encontro que são novas, que eu não conheço. E a maneira de eu conseguir entender, compreender e tocar passa por esses processos todos, né? É um conjunto de processos, né? Não existe como tocar. Pegue, faça a transcrição, ouça o disco e toque. Mas tem uma série de outros processos que não passam por isso. Você tem que, de alguma maneira, conseguir ter contato com eles, né? Então, essas ferramentas eu acho que ajudam nesse sentido, e controla um pouco essa ansiedade que você perguntou, porque dá vontade, né? Você ouve a música do Chile, da Argentina, e tem o candombe lá no Uruguai, os caras batucando pra caramba, aí você vai lá no maracatu e fala, ai meu Deus, e o que eu vou fazer agora? Calma. É uma coisa de cada vez, né? É, Mas isso é muito, é bonito, né? A diversidade, assim. É uma ansiedade positiva, se é que existe. é complicado. Complicado, complicado. E isso que você tá falando é da hora, cara, porque você falou da pilha de livros, eu tô olhando minha pilha de livro aqui também, que ainda não tem uns que eu nem comecei a ler ainda. E também essa coisa de sair pesquisando música, uma época eu encanei na chacareira. E aí eu comecei a ouvir chacareira na Argentina, e aí eu queria um bombolegueiro, e acabou que eu nem tenho bombolegueiro, e eu parei de olhar a chacareira, porque eu falei, não vai dar não vai dar, não vai dar. Tinha outras coisas para ele na época para resolver. Lucas, além dos, né, a gente sabe que para você poder entrar na graduação, precisa ser um professor da graduação, a gente precisa de títulos, né? Precisa ter uma pós lato sensu, estrito sensu, precisa ter um doutorado, aí vai dependendo da instituição para onde você vai, para se você tá, qual concurso você vai concorrer, ou qual instituição privada quer te contratar. A gente sabe que tem que ter aí alguns títulos, né, para você poder ser um professor lá. E o que nesse período em que você está trabalhando, cara, o que dá pra gente falar sobre a reserva de mercado para novos docentes em música? A gente consegue ver projetar um possível futuro aí na carreira acadêmica aqui no Brasil? Como que a gente pode pensar aqui para os novos ouvintes, quem está estudando e falando, pô, gostaria de ser professor na faculdade um dia? Qual seria um recado aí? Você acha que como que está essas reservas? Em que lugares a gente pode trabalhar? Como buscar esse trabalho? Esse momento aqui hoje, que dia que é hoje? 17 de maio de 2021, né? A gente, no meio dessa quarentena, eu estava até lendo o noticiário aqui no jornal falando sobre isso, né? Sobre mercado de trabalho, e não só de música, assim, no mundo, que muitas pessoas, né, na faixa etária entre estudantes e recém-formados, né, estão voltando para a casa dos pais por falta de perspectiva, de futuro, né, de tudo isso.
Então essa é uma questão muito delicada, né? E a música passa por isso também, né? A gente está dentro de casa aqui, eu, como falei, eu tento ter um equilíbrio entre atividade artística, né, que envolve tocar em lugares, shows, concertos, assistir muita coisa, eu gosto de assistir, né? E, e a atividade acadêmica que envolve essas pesquisas e ensino, tudo mais. E já vai para um ano e qualquer coisa que a gente está dentro de casa sem essas atividades, né? E as atividades econômicas envolvendo a música, né, ao longo dos anos tem mudado bastante, né? Parece que o meio principal de veicular a música não é mais das performances ao vivo, e sim nas plataformas, né? Muita música via internet, né? Instagram, YouTube, lives. Nesse período foi a solução que a gente encontrou, né, para poder produzir material. E isso, eu acho que de certa forma reflete na escolha do que as pessoas que estão entrando nesse período de formação, né, para prestar vestibular, enfim. Eu acho que isso pesa bastante, né, na escolha de qual profissão escolher, o que fazer, né, da carreira. Então é um momento bastante delicado, porque a perspectiva do mercado de trabalho, não só acadêmica, né, é bastante negativa. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo desse ano e depois o que vai acontecer. É a hora que estabilizar, né? Acho que eu acredito que algum momento deva estabilizar essa pandemia e o que vai ser, né, dessa estabilidade. Muitos lugares fechados, né? E tem uma política que não é de hoje, né, nas universidades do Brasil, que cada vez menos recursos, cada vez menos investimento. E isso reflete em uma série de problemas, né, de estrutura das universidades, formação de bolsas, né, para as pesquisas. E não só na universidade, né, quando você corta a bolsa de pesquisa em qualquer área, isso reflete em toda a sociedade, né? Não é só o estudante que está deixando de receber um salário para. Eu não sei qual que é o pensamento das pessoas de fora do meio quando ouvem, né, que o estudante recebe uma bolsa de R$ 1.200 para se dedicar à pesquisa. Parece um grande privilégio, mas não sei se as pessoas têm a ideia da realidade do que é fazer uma pesquisa, né? As pesquisas nas áreas de saúde, por exemplo, são muito importantes, né? A gente depende disso enquanto sociedade, né? Em educação, e é cada vez menos investimento nessas áreas. E a música, de certa maneira, reflete isso, né? A área de ensino, enfim. Eu tenho recebido notícias de algumas universidades que estão passando por problemas, universidades privadas, né? Então a perspectiva não é boa. Mas eu não sei, eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre mercado financeiro e essas coisas, o que pode acontecer depois. Mas o caminho, você falou sobre os títulos. Para quem. E isso envolve uma paixão também. Antes de eu pensar em qualquer coisa relacionada a mercado, né, quando eu falei da minha formação, envolve uma coisa muito mais forte, que é uma vontade, né? Eu falei, brinquei lá, eu queria o plano A e o plano A e era o plano A. E acabou sendo, né? Porque aquilo era a minha fixação, assim. Era muito bom, é muito bom, né? O ambiente de música. Na entrevista passada eu até falei sobre isso, né? Que tudo que eu converso, as pessoas que eu conheço estão relacionadas com isso. Então eu fiz esse plano B e C de ter outra formação, mas não tinha a paixão envolvida de fazer aquilo. E a hora que está nesse ponto, a gente acaba encontrando as vias, né, de produzir, de trabalhar. Então, é difícil de dar um diagnóstico. Mas sobre isso, sobre os títulos, o rito, né, de como chegar ao ensino, à docência no ensino superior,
eu acho que é isso, é ter em mente que tem que estudar muito, né? Estudar mesmo. E você falou sobre o professor universitário, né? Que tem que estar sempre inquieto e procurando coisas para pesquisar, para estudar. Eu acredito que não só o professor universitário, eu acho que os bons professores que eu tive no colégio, eles eram pessoas inquietas, assim, incomodadas, e que se colocavam contra algumas ideias, padrões. Então são pessoas algumas vezes provocadoras, né, de te balançar assim enquanto aluno, você fala, caramba, olha só o que ele disse. Verdade, nunca tinha pensado por essa perspectiva. Né? E isso vem desses professores, né, inquietos no sentido de sempre estar buscando informação, de estudo e se provocando. Né? Então, eu acho que desse rito é importante ser feito, mas e tendo em vista isso, que é muito estudo e pensando nesses processos, eu acho que é quase essencial, assim, se você pretende a carreira docência, você ter a graduação e terminado a graduação, já dentro da graduação, poder se envolver com iniciação científica é ótimo, assim, de entender como é que funciona, que eu, no meu caso, fui entender depois de muito tempo, saí da graduação, entendi o que era a pesquisa. Então, durante a graduação é possível, né, a gente se envolver com iniciação científica, fazer o mestrado e fazer o doutorado e todo esse processo é importante e não só como uma burocracia, né? Às vezes parece que, então eu tenho que ir lá cumprir o protocolo de pegar o diploma. Eu ficava incomodado assim com alguns alunos que eu percebia que estavam ali para pegar o diploma. Tinham alunos que falavam, eu vim aqui porque eu preciso de uma formação. Eu falei, não, formação, né, é o final da história. O que vai acontecer, o processo é interessante, né? Então, eu também entendo que muita gente já está no mercado e precisa comprovar, né, que tem a formação para poder continuar trabalhando. Então, mas não entender esse rito todo como uma mera burocracia, uma formalidade de ter que ter os créditos, os títulos, né? Preciso dos títulos para poder chegar ali. Então, a carreira docente, acho que é muito importante, é uma coisa muito séria, não só no ensino superior, em todo o ensino, né, todos os setores, e passa por isso, né, de ter alguma paixão ali envolvida, gostar mesmo de fazer a coisa, e tendo essa paixão, acho que a gente consegue superar esses obstáculos que vão acontecer, né, cada período da história dos países, enfim, tem obstáculos que vão aparecendo e as pessoas envolve criatividade também, né? Muita coisa a partir de estratégias criativas contornam os problemas e criam outras saídas. Então isso é interessante também quando a gente envolve essa parte de pesquisar, passa por esse salto criativo, né? De buscar saída para problemas, né? Esse meu professor do Theodor Adorno, ele falava, né? Você quer fazer pesquisa, você tem que ter um problema. Primeiro, qual é o problema? Que você pretende buscar elucidar aquele problema e talvez, se você conseguir propor alguma saída para aquilo, ótimo. Mas só de conseguir mostrar com clareza qual é o problema, já é um grande processo, assim, um grande resultado, ele falava, quando eu queria fazer o mestrado. E é isso, né? Descobrir o problema e não se apegar. Às vezes a gente descobre o problema e fica lá rodando em volta dele. Como essa conversa sobre a pandemia é o problema do momento, né? Agora a gente tem que pensar para frente, o que vai ser depois, né? Esse argumento da paixão pelo que a gente faz é recorrente aqui nesse programa. Parece que a gente romantiza isso, mas não é não, cara. Quem tá escutando a gente falar aqui sobre isso tudo pode pensar, os caras só romantizam o trampo deles, mas falar que é uma paixão pelo trabalho não é uma romantização, não. Porque a gente tá aqui, também consciente de todos os problemas e as dificuldades que você tem. E a gente só consegue superar eles porque a gente gosta do que tá fazendo mesmo, cara. Porque se fosse pensar em dinheiro, né, velho, não ia ser a primeira opção. Se a gente fosse pensar, olha, nós estamos aqui porque o salário é muito bom.
Às vezes não é isso, não, cara. A gente tá aqui porque a gente acredita na educação, acredita na pesquisa e tudo mais, né? E um objetivo de vida, né? Que é um objetivo, pelo menos para mim, assim, bem interessante, assim, e um processo longo, assim. É um, é um objetivo, talvez, que a gente não saiba muito bem qual é o final dele, assim, mas o processo a gente sabe, né? E é super interessante esse processo todo. E é isso que você disse, a gente está consciente, não somos alienados ao sistema aqui falando, não, vamos todos tocar na praça que tudo se resolverá. Não vai, né? Mas a partir da conscientização disso tudo, a gente consegue criar mecanismos, né, de produzir o que a gente acha interessante. Né? Muito bom. Afinal, o mundo precisa de arte, senão a prova disso é esse momento que a gente vive, né? Todo mundo em casa. Eu acho que a maior material de consumo das pessoas nesse momento é alguma manifestação artística, né? Muita gente ouvindo música, lendo, assistindo filme, e são produções que passam por mentes criativas, né, artísticas. Bom, chegando no final aqui então dessa conversa com o Lucas, eu só queria dizer que muitos pontos aqui que você levantou foram muito interessantes, coisas muito boas de ouvir, coisas muito boas para refletir. Espero um dia eu chegar também aí na docência da graduação. Quem sabe em alguns anos mais não somos colegas aí em alguma sala dos professores. E, cara, Lucas, eu só queria que você deixasse um recado então pra galera. Você na posição de docente, de professor de uma universidade, o que você poderia deixar aqui de recado pro final, pros nossos colegas, os nossos amigos, nossos alunos que estão na graduação, que estão ali no primeiro ano, segundo ano, indo pro final? O que a gente pode deixar para eles aqui? Eu acho que é para quem tem interesse e gosta de música, né? De ensinar música. Eu tô aqui falando sobre música porque eu vivo esse mundo aqui. Mas isso acho que é para tudo, né? Quem tem interesse em ensino, esse processo de docência é incrível, assim, é enriquecedor e, e esse processo também para chegar até os títulos, né? Esse rito todo é um processo incrível que a gente cresce demais. Esses dias eu li um historiador dizendo que nesses momentos, né, a gente está lendo muita coisa, estudando, o melhor que a gente pode fazer é investir na gente, assim, em conhecimentos. E à medida que todo mundo fizer isso, a gente tem uma sociedade muito melhor, né? E professores de todas as áreas, enfim. Acho que esse é o momento disso, investir em nos educarmos cada vez mais para a gente ter gente boa, assim, sempre trabalhando enquanto professor, não só em música, em tudo, né? E quem almeja essa atividade enquanto profissão é para mandar ver mesmo. Seguir, estudar muito e gostar de estudar sempre, assim, porque eu não sei se existe alguma. Eu tinha alguns mitos que eles foram se apagando, e aí eu nem lembro muito, mas um deles talvez seja esse, de que o professor, quando chega a ser professor, já está ali estabilizado com seu conhecimento adequado e vai passar a vida falando sobre aquilo que ele estudou. Eu acho essa ideia tanto romântica e um pouco chata, né? A gente passar a vida inteira falando da mesma coisa. Então acho que é super interessante esse processo todo de abrir a cabeça e sempre estudar e o ensino docente ele possibilita isso, né? A gente e sempre em contato com o estudante, com gente, sempre pensando, é uma coisa incrível, assim, é muito bom. Então quem tem alguma pretensão nisso, siga em frente que é incrível, é enriquecedor. E espero logo encontrar o Ulisses também, tomar um café em alguma sala de professor aí. Será um grande prazer. Tomara, cara, tomara. Vamos ver se um dia acontece. É um sonho aí. Vamos ver se eu alcanço, né? Lucas, queria agradecer muito mesmo mais uma vez você ter vindo aqui conversar comigo. É sempre muito legal ter você para trocar ideia sobre música. Me lembra muito
a sala lá da faculdade, quando a gente ficava trocando uma ideinha ali no final das aulas, e até durante as aulas, né? Porque eu gosto muito desse processo de conversar, mano. De conversar na aula de música. Não é só sentar lá e vamos tocar. A gente sabe que a gente tem que tocar, né? A gente sabe que a gente tem que estudar técnica. A gente sabe dessas coisas. O mais legal é a gente trocar conhecimento, né? Trocar uma ideia, conversar, saber o que o outro sabe. Muito bom. Obrigado por ter vindo. Agradeço muito mesmo. Foi de grande ajuda aqui, com certeza. Temos material aqui para ajudar muita gente. E muito obrigado, cara. Eu que agradeço o convite, sempre muito feliz aqui de participar do programa. Espero que, como eu disse no começo, né, o Ulisses falou para quem quer ter uma visão clara sobre o assunto. Eu não sei se foi bem o que eu consegui mostrar aqui, uma visão clara, porque como eu disse para ele, é um processo que eu acho que eu nunca falei sobre isso, né, a minha formação para chegar até a docência. Então foi enriquecedor aqui para mim também, que eu pude pensar em voz alta aqui com o Ulisses. Espero que tenha ajudado todo mundo com seus pensamentos também sobre o fazer musical e tudo mais. E estou sempre à disposição para conversar. Quando precisar, tiver assunto, é só chamar que eu virei com o maior prazer. Muito bom, muito bom. Obrigado, Lucas. Obrigado você que ficou até aqui nesse momento. Vocês que ouviram a gente até o fim, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem acessado aqui o podcast. E o podcast só existe por causa de vocês, então vocês são as pessoas mais importantes aqui desse projeto. Muito obrigado mesmo. Não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, eu sou @ulicardenas_. E também temos a página de Instagram do podcast, que é o que os músicos fazem. Vocês adicionem lá a gente, mandam uma mensagem para mim, uma sugestão, uma crítica, uma reclamação, um elogio, o que vocês quiserem, manda lá que eu tô aberto ali, tô sempre conversando com o pessoal. E também acessem ali as redes sociais do Lucas, né? É @LucasCasácio, certo, Lucas? Sim, sim. É isso aí. Também tô por aí. Segue o cara lá, segue a Unila também, gente, que é muito legal. Os caras têm sempre uns bate-papos bacanas ali que estão rolando pela internet agora. Tem as redes sociais deles lá, tem vários grupos da Unila, né? Então dá um @Unila lá que vocês vão encontrar bastante coisa deles. Vai estar também aqui na descrição do episódio, todas as nossas redes, tá bom? E é isso aí, galera. Sigam também lá o Labituca, hein? Não esquecem, o Labituca, que é o estúdio que tá produzindo aqui, que faz as edições, que ajuda que esse podcast chegue até vocês. Como eu sempre digo, ajudem os artistas que estão próximos de você, ajuda aquela pessoa que mora no seu bairro, que compõe, que canta, que toca um instrumento, que tem uma banda, ajuda essas pessoas, consome os merchans, faz um post no Instagram, compartilha, enfim, ajuda as pessoas, cara. As pessoas que fazem arte ali perto de você, que são os pequenos artistas, estão precisando da sua ajuda, precisam de projeção, e não só os de música, seus amigos do teatro, do artesanato, das artes visuais, de tudo que vocês imaginarem, ajuda, apoia essas pessoas, apoia aquela pessoa que faz biscoitinho, e apoia aquele colega que trabalha naquela ONG perto da sua casa, entendeu? Faz isso pelas pessoas, gente, ajuda o pessoal, que só dessa maneira a gente consegue espalhar mais a arte pelo mundo, e tentar fazer o bem com isso, né? E sempre bebam muita água, como eu sempre digo, mantenham-se hidratados, e é isso. Tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção, Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!